E eu já começo com uma provocação que é o seguinte, Misa, gostaria de te ouvir a respeito disso. Quando o Lira foi mais poderoso? No governo Bolsonaro ou no governo Lula, perdão, olha. Olha aí, ó. Olha aí, tá vendo? Para a gente ver como o contexto realmente está pegando e ele está com muita força. Obrigado, César. Sempre um prazer falar contigo, falar com você, com os galãs feios. Aproveitar para mandar um abraço lá para o Marco Bezzi, para o Éder, para toda a galera que está sempre aí agitando as redes com um comentário muito pertinente, muito humor. E é sempre uma alegria falar com você também. O homem que mais vende livros no Brasil, com análises muito pertinentes, bateu até Maquiavel. Então, vamos lá, galera. Vamos lembrar aqui um contexto histórico bastante relevante, né? Quando o Arthur Lira acabou sendo alçado à cadeira de presidente da Câmara no seu primeiro mandato, ele vinha de um contexto, César, em que o grupo político o qual ele representava, chamado de Centrão, estava rachado. Estava rachado por quê? Porque o candidato de continuidade do então presidente da Câmara, Rodrigo Maia, era o deputado Baleia Rossi. Ou seja, Lira e Baleia Rossi disputaram o mesmo grupo político nessa primeira eleição. Se a gente pegar, inclusive, a quantidade de votos de Arthur Lira na primeira eleição, brigando nesse duelo com o Baleia Rossi, ela foi muito menor do que agora, nessa em que ele foi sozinho. Ou seja, para responder de maneira muito clara e enfática em relação à sua pergunta inicial, Lira hoje é muito mais forte em termos de voto, em termos de orçamento, em termos de ser o único parlamentar do Centrão capaz de trazer coesão e credibilidade de negociação para esse grupo, do que foi no primeiro mandato dele enquanto presidente, que acabou coincidindo ali com toda aquela leva de articulação do governo Bolsonaro. Até porque, César, se a gente for lembrar lá atrás, o que acontecia era o seguinte: lá atrás, Ciro Nogueira era o capitão do Legislativo e Arthur Lira era só um pedaço dessa articulação. Além disso, Arthur Lira ainda brigava para ser um nome capaz de trazer essa coesão, toda essa adesão do Centrão. Se a gente for ver nessa eleição agora, Arthur Lira navegou sozinho. Ele não teve candidato nem no Centrão e nem candidatos competitivos na direita e na esquerda também. Até porque Lula abriu mão de disputar essa cadeira. Então, assim, muito claramente, se a gente for pegar o recorte histórico, primeira candidatura de Arthur Lira, ele vinha tentando se consolidar no cenário nacional. Na segunda eleição agora, ele realmente já vem para ser um candidato que vai deixar a sua digital. Ou seja, ele quer consolidar isso aí, quer trabalhar para trazer uma sucessão que vá dar continuidade nessa coesão de Centrão. Então, agora no governo Lula, sem sombra de dúvida, Arthur Lira é muito mais forte que antes. Eu chego a dizer, inclusive, César, que ele é, talvez, e muito possivelmente, o presidente da Câmara mais forte da história. Ele foi o mais votado da história, é o que tem o maior poder de emendas orçamentárias, é o único que tem conseguido dialogar diretamente com o Lula e fazer com que o Lula libere os cargos, especialmente na Caixa Econômica Federal, especialmente como foi lá no caso do Ministério do Esporte, especialmente como foi no caso do Ministério do Turismo. Ou seja, ele negocia politicamente a entrada no governo e ele, por outro lado, também continua negociando orçamento. Então, sim, Lira agora é mais forte do que nunca. Ô, Misa, e como é que fica esse processo? Me corrija se eu estiver errado, mas ele tem mais um ano, certo? De mandato, o Lira, mais um ano. Em novembro do ano que vem termina, né? Isso, é biênio. E vem se falando muito a respeito da sucessão dele, talvez o Eumano, alguns nomes foram aventados aí. Como é que você vê esse processo de sucessão do Arthur Lira? Quais são os principais nomes? E você vê que com a saída do Arthur Lira, isso pode mexer substancialmente na equação de como o governo opera dentro da Câmara Federal, ou você acha que isso não deve mudar de forma significativa o cenário que o governo Lula enfrenta? Legal, César. Eu aprendi uma frase lá no início da minha carreira que ela é simbólica, assim. A frase é a seguinte: no amor, na política e nos negócios, não existe espaço vago. No momento em que Lira deixar a cadeira, ela será rapidamente ocupada por uma outra pessoa, que terá maior ou menos força do que ele no início, mas vai tentar, tanto quanto ele, se manter no poder. Hoje, os principais nomes são Marcos Pereira, do Republicano, Antônio Brito,
do União Brasil da Bahia, e também o Elmar Nascimento da Bahia, do DEM. Então, União Brasil, para ser mais preciso. Então, sim, já existe uma articulação ampla e direta para essa sucessão, e aquele que se aventurar para colocar a mão fora e se levantar como um possível sucessor do Lira antes da hora e antes da bênção oficial dele, corre um sério risco de ser inviabilizado, porque aquele que ir na frente vai acabar virando vidraça para aqueles que estão aguardando o momento de apertar a mão e sair ao lado dele como sendo o candidato natural a ser indicado para essa cadeira. O que Lira possivelmente entendeu e aprendeu com o erro de Rodrigo Maia, que não conseguiu fazer um sucessor, deixa isso muito claramente, o sucessor de Rodrigo Maia não era o Lira, o sucessor de Rodrigo Maia era o Baleia Rossi. O que ele aprendeu é que ele tem que indicar o quanto antes e trabalhar essa sucessão de forma pública. O Rodrigo Maia lá atrás ficou entre o Aguinaldo Ribeiro e o Baleia Rossi, e esperou até a última semana para saber quem seria oficialmente o abençoado pelo então presidente da Câmara. Então, o que me parece é que essa cúpula de possíveis sucessores de Lira vai se organizar para que nos próximos meses alguém seja oficialmente colocado em um pilar acima, e a partir daí começa-se a fazer essa transição de poder, de imagem, de reputação. Estamos falando de reputação no caso do Centrão, então é uma reputação bastante dúbia no que diz respeito à organização, mas lembrando, na política, no amor e nos negócios não existe espaço vago, César.